instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho solo. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro Pai e pra Mãe, vibrem pro ar gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro Espírito Santo, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro Pai e pra Mãe, vibrem pro ar gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro Espírito Santo, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro Pai e pra Mãe, vibrem pro ar gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro Espírito Santo, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças a Deus. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Aqui estamos felizes por mais uma oportunidade de podermos refletir nos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece como meio de nós
buscarmos o nosso crescimento moral e espiritual. Hoje teremos a lição que está no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, os bons espíritas. E no livro Segue-me, a lição O Fardo. Nós vamos fazer uma mentalização, pedindo aos bons espíritos que nos ajudem a aproveitar bem essas lições, esse momento de encontro com a espiritualidade maior, pois toda vez que nós realizamos o culto do Evangelho no lar, essas equipes de socorro sempre estão presentes para favorecer a nossa recuperação das forças físicas, as forças psíquicas e espirituais. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus com muita confiança, mentalizando a figura do Mestre Jesus, Senhor Jesus, nós aqui estamos para aprendermos um pouco mais com estas lições e procurar transformar o nosso mundo íntimo, deixando para trás tudo aquilo que não é necessário ao nosso aprimoramento moral e espiritual. Queremos te pedir que nos ajude a compreender essas lições, estes ensinamentos, que os teus missionários, nossos anjos guardiães, possam encontrar o ambiente favorável e que nós saibamos aproveitar bem esses momentos. Que a tua paz, a tua luz permaneça em todos os corações. Assim seja. E nós daremos início à leitura que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritas. Item 4. O Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados mencionados aqui, que caracterizam tanto o verdadeiro espírita quanto o verdadeiro cristão, sendo que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida às pessoas que duvidam ou vacilam. Eu peço permissão para fazer uma pausa na leitura. Tudo certo. Continuando. Porém,
muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Seria uma falta de exatidão da doutrina? Não, pois ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua própria essência é a clareza, e é isso que constitui a sua força, porque ela vai direto à inteligência. Ela não tem nada de misterioso e seus iniciados não estão na posse de nenhum segredo escondido de uma pessoa comum. Para compreendê-la, porventura, falta uma inteligência fora do comum? Não, pois vemos homens de uma notória capacidade que não a compreendem, enquanto em inteligências comuns, pessoas jovens, inclusive, que mal saíram da adolescência, compreendendo com admirável justeza os mais delicados detalhes dessa doutrina. Isso vem do fato de que, de alguma forma, a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria ainda estão bastante tenazes para permitir ao espírito se desprender das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira deles toda a visão do infinito. Eis porque esses laços não se rompem facilmente, nem com as suas preferências, nem com os seus hábitos. Não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que eles têm, a crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas que pouco ou nada modifica suas tendências instintivas. Resumindo, eles não enxergam mais do que um raio de luz insuficiente para conduzi-los e para dar-lhes uma aspiração forte, capaz de vencer suas próprias inclinações. Essas pessoas se prendem mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Elas pedem aos espíritos para introduzi-las sem cessar a novos mistérios, não se perguntando se elas se tornaram dignas de penetrar nos segredos do Criador.
Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam no meio do caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem a si mesmos, ou então eles reservam suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas e das prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de espírita verdadeiro e sincero, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do porvir. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem inertes nos outros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Com isso, sua fé é inabalável. É como o músico que se emociona com certos acordes, enquanto o outro não escuta mais do que sons. Reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para desligar-se dele. E este sempre consegue, quando tem uma firme vontade neste sentido. Essa é uma lição muito essencial, muito importante. Nós, estudantes da doutrina espírita, precisamos de estar sempre atentos com essas observações de Allan Kardec, porque nós, através dos fenômenos, nós poderemos ter informações, poderemos ter referências do plano espiritual, poderemos ter grandes confortos, consolos, grandes orientações. Mas todo esse conteúdo que nós recebemos, da mesma forma que nós estamos agora, recebendo essas lições, é necessário um trabalho interior conosco mesmo, para que nós possamos dar prosseguimento ao nosso crescimento espiritual e cumprir com o compromisso que fizemos ao reencarnar aqui. Por isso, Allan Kardec está trazendo essas observações. Muitos de nós acreditam nos fatos das manifestações, mas não tiram para si o devido aproveitamento para a sua transformação moral. E então ele faz um questionamento. Será que a doutrina espírita não é bastante clara, bastante objetiva, para que nós possamos compreender qual é o objetivo dessas revelações? E então a resposta é muito clara. Ela não contém alegorias. Não existem figuras, símbolos
que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza, a transparência, a simplicidade é força da própria doutrina. E então, para nós, não temos pretexto de alegar ignorância dessas informações, destes ensinamentos. Não é? Aqueles que estão concisos, conscientes, aqueles que estão bem inteirados sobre estas revelações e qual é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados, ele que tem compreensão dessa mensagem maior do Evangelho de Jesus, ele está sempre se esforçando. Não existe mistério. Está sempre se esforçando para buscar mais entendimento, mais compreensão e uma transformação dos seus hábitos, dos seus costumes que não são condizentes, que não estão aparelhados com os ensinamentos de Jesus. Pois nós sabemos que o objetivo da doutrina é reviver o Evangelho de Jesus na sua maior pureza. E então Allan Kardec faz estas observações. Nós não precisamos de ter uma inteligência fora do comum, não é? Porque existem muitas pessoas que têm uma grande capacidade intelectual e não compreendem, não entendem a mensagem, a moral, a essência que a doutrina traz, porque vai diretamente com a maturidade do senso que a pessoa já desenvolveu, a compreensão da vida espiritual e o sentimento de amor a toda a humanidade. Ela vai de encontro com esses objetivos. E se a pessoa ainda não desenvolveu um sentimento fraterno, um sentimento de amor pelo próximo, ele não vai perceber qual é o objetivo maior da doutrina espírita. Por isso nós temos que observar todo indício que nos afasta desse ensinamento maior, que é o amai-vos uns aos outros. Tudo que nós fazemos que nos afasta desse ensinamento está contrário às leis de Deus. Tudo que nós aprendemos deve nos aproximar do amor a todas as pessoas, não é? E então é essa maturidade que muitos jovens já trazem consigo porque já conseguiram desenvolver esta percepção das leis que nos ligam a nossa consciência com os desígnios de Deus. E então Allan Kardec fala do apego às coisas da matéria. Existem muitas pessoas que estudam a doutrina espírita, até compreendem, mas o apego às coisas da matéria, os prazeres do mundo, aquilo que nos preenche o desejo de ser humano, ainda muito apegado à carne, ao corpo físico, não permite que nós venhamos a vivenciar estes ensinamentos com muita facilidade. Temos dificuldades pelo apego aos bens transitórios, às posses, não é? E então Allan Kardec diz que são os espíritas imperfeitos. Conhecem a doutrina, compreendem, mas deixam para segundo plano essas lições que precisam ser compreendidas e trabalhadas para viver a vida de espírito imortal. Nós temos muitas dificuldades nesse sentido. E então Allan Kardec diz com muita propriedade que são os espíritas imperfeitos. Mas a aceitação do princípio
já é um primeiro passo. E se nós procurarmos ficarmos ligados a essas lições, nós vamos conseguir nos libertar. Não dar tanta importância quanto nós damos às coisas da matéria. Ou melhor, dar somente o devido valor, porque nós precisamos das coisas materiais. Nós estamos aqui para exercitar aquilo que nós já aprendemos. E precisamos do corpo físico, das coisas que satisfazem as necessidades físicas, mas nós não podemos fazer disso o nosso único objetivo. O objetivo nosso é procurar nos conhecer como espíritos e não como seres somente encarnados, somente um corpo de carne. Nós não somos o corpo de carne, nós somos espíritos imortais. E quando nós tivermos que deixar para trás o nosso corpo, que é o nosso instrumento de trabalho, nós vamos volver à pátria espiritual com aquilo que nós realmente somos e aquilo que nós já conquistamos com as nossas experiências, não é? Mas para nós finalizarmos, vamos rever essa frase magnífica de Allan Kardec. Reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Essa frase resume muito bem qual deve ser o nosso objetivo, se nós queremos aproveitar a nossa presente reencarnação e não deixar para depois aquilo que nós precisamos e devemos fazer agora. Porque talvez na próxima reencarnação nós sejamos convidados a ir habitar um planeta inferior à Terra, pois nós já estamos em transição para o mundo de regeneração. Então o momento da nossa escolha é agora. É agora que nós temos que ter uma atitude, uma postura firme para seguirmos estes ensinamentos, doarmos o melhor de nós nessa fase de transição planetária, para que nós possamos permanecer aqui no mundo de regeneração que virá a ser a Terra. Não é? E então fica para nós aí esta mensagem de Allan Kardec, que nós sempre aconselhamos que devemos voltar a ela em momento oportuno e refletir, buscar, analisar qual é a parte que nós ainda estamos carentes para a nossa transformação moral. E agora, o livro Segue-me. O livro Segue-me é de autoria do Espírito Emmanuel e o médium é Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. O título, O Fardo. Numa carta de Paulo aos Gálatas. Cada qual levará a sua própria carga. Comenta Emmanuel. Quando a ilusão o fizer sentir o peso próprio do próprio sofrimento, como sendo opressivo e injusto, recorde que você não segue sozinho no grande roteiro. Cada qual tolera a carga que lhe pertence. Fardos existem de todos os tamanhos e feitos. A responsabilidade do legislador, a tortura do sacerdote, a expectativa do coração materno, a criança sem ninguém sofre o seu pavor, a indigência do enfermo desamparado, a criança sem ninguém
as chagas do corpo abatido. Aprenda a estender o serviço e a luta dos semelhantes. Ou melhor, vou ler novamente. Aprenda a entender o serviço e a luta dos semelhantes, para que não te suponhas vítima ou herói num campo onde todos somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores, pelos mesmos sonhos. Suporte com valor o fardo de tuas obrigações valorosamente e caminha. Do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro. Do cascalho pesado emerge o diamante. O fardo que transportamos de boa vontade procedem as lições de que necessitamos para a vida maior. Dirás, talvez impulsivamente, é o ímpio vitorioso, o mal coroado de respeito e o gozador indiferente? Carregarão, porventura, alguma carga nos ombros? Responderemos, no entanto, provavelmente viverão sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor alaga sua fonte e se a lágrima visita o coração, é que tua carga já se faz menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a sua ascensão. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Lembra-te do madeiro afrontoso que dobrou os ombros doloridos do mestre. Sob os braços duros no lenho infamante, jaziam ocultas asas divinas da ressurreição para a divina imortalidade. Então, uma lição assim nos traz o incentivo para não desanimarmos com as nossas provações, com os obstáculos que nós encontramos na vida. Sempre nós teremos desafios, porque é necessário nós colocarmos em ação a nossa bagagem de experiência. Tudo que nós já conquistamos, aquilo que nós já adquirimos dos momentos vivenciados, seja nesta reencarnação ou seja em encarnações anteriores. E então Emmanuel está dizendo para nós que cada um de nós carregamos o próprio fardo. Cada um de nós temos essa necessidade de enfrentar as dificuldades, e a maioria foram criadas por nós mesmos. São reflexos das imperfeições que nós ainda trazemos, são consequências de nossas atitudes do passado. E então, quando abraçamos esse fardo, essa carga, e confiantes
nos recursos que a providência divina coloca em nossas mãos, esse fardo se muda a um peso menor. Ele se transfere de uma grande carga para uma pequena carga, porque nós sabemos qual é o objetivo de estarmos enfrentando essa dificuldade. E então, quando temos uma postura firme para superar e vencer, nós já munimos de novas energias. Criamos com a nossa mente, com a nossa postura, uma energia que é capaz de superar essas dificuldades. O próprio Jesus nos fala no Evangelho. A fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de transportar montanhas. E então, a fé todos nós temos, seja numa proporção menor ou maior, de acordo com aquilo que nós já adquirimos de experiência. Então vai depender da nossa atitude nessa busca de superar e de vencer essas dificuldades para prosseguirmos esse crescimento moral e espiritual. E nessa luta do dia a dia, nós vamos encontrar aquela satisfação de estarmos conquistando novos valores, novas virtudes, nova visão de vida a cada dia. Ao passo que, se nós desanimarmos, se nós começarmos a achar muito pesado que não estamos dando conta, que as nossas forças não são suficientes para carregar esse fardo, isso vai se tornar muito mais pesado para nós, porque as energias que nós vamos criar é uma energia deletéria, uma energia doentia, que vai nos enfraquecer ainda mais. E nós temos que observar a lei de atração. Quando nós estamos criando um pensamento positivo, é um imã que atrai para junto de nós a presença dos espíritos de luz, os espíritos que querem nos ajudar a sair daquela situação. Por isso, existe um reforço, uma potencialização das nossas energias. Por isso é que Jesus tem razão quando diz: a fé transporta montanhas. E então nós temos que pôr o pensamento, o sentido nessas lições para estarmos sempre renovados. Certo que muitas vezes achamos que não somos capazes, mas se Deus permite nós passar por essas tribulações, é porque nós somos capazes. Se nós entendemos que Deus é um Pai que nos ama, Ele não vai nos colocar diante de uma situação onde nós não teríamos condições de sair triunfantes, vitoriosos. Não é? Porque senão não seria amor. Não é isso? Precisamos, então, confiar nesse amor da nossa paternidade, o amor do nosso Pai Criador, o amor que Jesus veio nos ensinar a vivenciar, dar o melhor de nós em favor do próximo, para que nós recebamos em retorno as forças, as energias, os recursos que Deus tem para todos nós. E então vai depender de nós, não é? Como o próprio Jesus fala, oferece o melhor ao próximo. Fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. E então é a lei, né, de causa e efeito, a lei de ação e reação. E Francisco de Assis
traz essa frase maravilhosa. É dando que nós recebemos. É perdoando é que nós somos perdoados. E então, é amando é que nós seremos amados. Vamos então ter essas lições em nossas mentes e fazer um compromisso conosco mesmo, com a nossa consciência, de buscar a nossa elevação de sentimentos na prática do bem, que é o nosso objetivo maior. Não é? E então agora nós vamos procurar nos elevar em pensamentos para fazer as nossas vibrações, pedindo aos mentores espirituais, pedindo aos anjos guardiães que venham em nosso auxílio, em nossas necessidades. E vamos também vibrar pelas pessoas que estão passando dificuldades. Aqueles que se encontram hospitalizados. Aqueles que se encontram nas clínicas psiquiátricas. Aqueles irmãos que estão nas casas de repouso, as crianças nos orfanatos, as crianças que estão abandonadas, vamos vibrar paz e esperança para os encarcerados, e com o pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando das palavras: vinde a mim todos vós que sofreis, todos vós que vos achais sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Senhor Jesus, nesses momentos, sentindo o conforto espiritual pela tua presença, pelo amparo desses amigos, trabalhadores da tua seara, como forma de gratidão pelos benefícios recebidos, queremos doar algo de nós por aqueles que passam por provações, por dificuldades, e talvez muitos deles não conhecem tuas palavras, teus ensinamentos. São nossos irmãos e merecem o nosso concurso, a nossa oração. Por eles nós te pedimos, Senhor, que essas energias possam chegar em seus corações, dando força, coragem, renovando as esperanças. Senhor Jesus, pela paz mundial,
por essas nações que estão em conflitos, por esses responsáveis na direção dos interesses desses países. Nós te pedimos a luz, a orientação dos teus missionários, para que a humanidade possa aprender o caminho da fraternidade. Senhor Jesus, pela pátria do Evangelho, pelo nosso povo brasileiro, te pedimos a bênção, a luz, discernimento em nossos passos. E te pedimos, Senhor, pelas nossas famílias, pelos entes amados. Muita luz, coragem, perseverança no bem. E assim, Senhor Jesus, estamos finalizando nossos momentos com muita gratidão, na certeza de que os recursos que necessitamos virão de acordo com as necessidades de cada um de nós. Que a tua paz permaneça em todos os lares e em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos finalizar aqui o nosso culto do Evangelho no lar, com muita gratidão pela companhia de todos, pedindo a Deus que nos dê novas oportunidades. E lembrando que amanhã teremos o Evangelho Redivivo. Todos estão convidados. 21 horas. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão.